vídeo de hoje eu venho com o porta-alianças que utilizarei no meu casamento religioso, um porta-alianças cheio de significados e bem diferente do convencional. Bora conferir esse tutorial? O meu casamento é cheio de significados para mim, então cada coisinha feita é pensada nos mínimos detalhes e o porta-alianças não poderia ficar de fora, então obviamente tinha que ser algo especial para nós. Eu vi várias inspirações, várias ideias, tem umas ideias muito lindas e diferentes, mas aquela que ganhou meu coração e do mozão, sem dúvidas, foi o porta-alianças na Bíblia. E eu utilizarei para esse porta-alianças essa Bíblia Sagrada aqui, que ela é especial para nós, porque foi um presente que a minha irmã com o meu cunhado deram para nós recentemente, e foi um presente muito maravilhoso que a gente amou receber. Só que a Bíblia aqui, ela tem a capa preta, tá? E o meu casamento, ele é mais voltado para o branco e marsala. Então, aqui o primeiro passo é encapar, tá? Só que, obviamente, eu não vou colar nada aqui em cima, porque eu não quero estragar a Bíblia original, tá? Então, eu vou criar uma capa com folha sulfite, tá? Eu vou fazer assim, ó, tipo abas, tá? Sem colar, apenas de encaixar, tá? Ó, vou tipo encaixar, mas eu vou fazer bem direitinho, obviamente, para depois não soltar, né, ó. Deixando assim, e eu vou cobrir frente, verso e lombada, porque depois, ó, eu posso remover e a Bíblia estará intacta. Aqui o primeiro passo foi colar 3 folhas sulfite uma na outra, tá? Elas estão aqui, ó, de comprido, então tem 3 folhas para dar bem legal a largura. E aqui agora eu vou colocar a minha Bíblia bem direitinho no centro, tá? E vou fazer o início das medições, tá? Então eu vou colocar bem direitinho. Vou dobrar pra dentro, vou vincar tudo bem certinho. Aqui na parte de baixo eu também vou dobrar, tá? Bem direitinho aqui, bem rentezinho. E aqui, ó, na partezinha da lombada, eu vou ter que fazer recortes, tá? Pra ver se eu consigo encaixar aqui na partezinha do meio, tá? Ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Porque ela solta, tá? Ó. Ela solta aqui a lombadinha da costura das páginas. Então, eu vou tentar encaixar aqui na partezinha de dentro para cobrir bem direitinho a borda preta. Todos os cortezinhos nas quinas feito aqui também, ó, pro encaixe da lombada, ficou dessa forma aqui. Agora, eu vou encaixar essa capa aqui na Bíblia para fazer a colagem aqui, ó, dessa aba uma na outra. Bom, e aqui eu já fiz a colagenzinha das abas, tanto da frente quanto aqui de trás, ó, ela ficou assim bem justinha. A lombada aqui de baixo eu já coloquei para dentro, falta eu colocar apenas essa aqui de cima, que eu deixei para mostrar aqui para vocês, tá? Ela dá um trabalhinho, mas dá super certo, tá? Então aqui, ó, eu tenho que erguer a aba da minha Bíblia para que ela se separe aqui, tá? E daí sim eu coloco a abinha com cuidado. E vou indo e ajeitando bem devagarzinho, tá, ó. Que ela encaixa bem perfeitamente. E aqui, ó, a Bíblia já está toda encapada, tá? Obviamente, se fosse ficar só no papel, eu jamais teria essa emenda aqui. Eu utilizaria outro papel que fosse inteiro, tá? Só que como ela é apenas para cobrir a partezinha preta, daí não tem problema. Mas olha só, ficou bem perfeitinho a capa. E agora sim, com a Bíblia encapada, é que eu vou fazer a arte dela. E essa capa aqui eu poderia trabalhá-la de diversas formas, afinal eu trabalho com vários tipos de artes, mas eu queria que fosse especial. Então, para isso, eu vou trabalhar com o bordado ponto cruz. Essa aqui é a Etamine que eu vou utilizar, e daí vocês me perguntam, né, por que o bordado ponto cruz é tão especial assim? Considerando que eu nunca trouxe vídeos aqui de ponto cruz no canal. Mas o bordado ponto cruz ele é especial para mim porque eu aprendi na adolescência e quem me ensinou foi a minha mãe. Para quem me acompanha há mais tempo sabe que minha mãe já é falecida, então infelizmente ela não estará presente nesse momento tão importante, mas eu precisava trazer a presença dela para perto de mim e eu falei, por que não em objetos, né? E a escolha do porta-alianças para trazer essa lembrança para perto de mim nesse momento tão especial não poderia ter sido melhor. Então, aqui é a Etamine que eu utilizarei nesse trabalho. Ela está bem maior, tá? Tanto na largura quanto no comprimento, mas ela desfia, tá? Conforme faz o bordado, então eu preferi deixar assim maior e só depois recortar o excesso.
A linha que eu vou usar é da Anchor, na cor 45. Essa aqui é a cor mais próxima que eu consegui encontrar, parecendo aqui, ó, com a minha fitinha de cetim, tá? Eu já tenho um gabarito da arte, tá? Que eu fiz no Corel, então eu fiz aqui, ó, os quadradinhos, um por um, tá? Que é de 0,2 milímetros. E eu já fiz aqui a arte, tá? Ó, a artezinha de como será a minha capa. Deixa eu colocar aqui pra vocês verem, ó. Ela vai ficar mais ou menos dessa forma aqui. E eu achei que pra mim tá perfeito, tá? Poucas informações, mas objetivo. Bíblia Sagrada e as nossas iniciais com um coraçãozinho. Então, aqui, eu vou começar, tá? Mais ou menos deixando uma borda para cada lado desse tecido, porque, como eu disse, eu vou recortar depois. E eu vou passar pelo menos um pontinho pra cá, vou marcar um pontinho, que é onde eu vou iniciar o bordado. Para a linha aqui, ó, eu costumo puxar 3 pedacinhos, tá? Então, eu corto aqui, ó, eu deixo ela bem compridinha, tá? Esse tamanho aqui pra mim tá bom. A linha de bordar, ela possui 6 fios, tá? Porém, eu separo assim, ó, de um por vez, tá? Senão o trabalho ele fica muito grosseiro, não fica bonito. Aí, aqui eu uno as duas pontas dele, tá? Bem juntinho aqui, deixando assim do outro lado, tá? E essa ponta aqui, eu passo na minha agulha. E eu puxo ela aqui, só que eu não puxo até o final, tá? Eu deixo sempre um espacinho aqui. Aqui no meu tecido, eu já fiz a marcação do primeiro ponto, tá bem clarinho aqui, eu fiz de lápis, tá? Que eu vou começar o bordado aqui pela letra E, no primeiro pontinho de baixo. Tem quem comece o trabalho fazendo de cima pra baixo a arte, tá? Eu gosto de fazer de baixo pra cima. Então, eu venho aqui, ó, com a agulha de baixo do tecido e puxo pra cima. Não vou puxar totalmente o fio. E eu já vou voltar aqui, ó, no próximo pontinho, na diagonal. Vou virar o tecido aqui pra fazer esse arremate, tá? Aqui, ó, eu vou puxando o fio e antes de puxar totalmente, eu passo a agulha por dentro dessa argolinha, ó. E assim, eu prendi, tá? Eu prendo o ponto inicial. Então, aqui, eu volto, vou virar o tecido aqui pra parte de cima. E eu volto com a minha agulha aqui, ó, tá? No próximo buraquinho da parte de cima. Nessa linha aqui, eu tenho que fazer 10 pontos, tá? Então, eu primeiro vou indo, fazendo esses 10 pontinhos na diagonal. E só depois, quando chegar no final, é que eu volto completando o X, tá? E aqui não tem segredo, é só entrar com a agulha no pontinho de baixo e subir no de cima. E automaticamente ele forma assim, ó, o tracinho diagonal. Aqui, ó, eu já fiz os 10 pontinhos, é hora de voltar e formar os X, tá? Então, eu volto pra trás, seguindo o mesmo passo, ó. Entro com a agulha no buraquinho de baixo e saio no de cima. E assim, ó, ele forma o X, tá? Que dá o nome a esse bordado, que é o ponto cruz, né? Que se você virar ao contrário, ele fica uma cruz, né? Então, aqui, ó, é muito fácil. Parece difícil olhando? Parece. Mas depois que tu pega o jeito, vai super bem, tá? Obviamente, eu não vou mostrar pra vocês eu bordando todo o trabalho, porque daí esse vídeo ficaria muito extenso. E a ideia aqui é eu mostrar pra vocês a ideia, né, do trabalho pronto. Caso fiquem com alguma dúvida, eu posso fazer um videozinho apenas falando sobre o ponto cruz, tá? Cheguei aqui, ó, no primeiro pontinho da linha, eu não vou voltar aqui, tá? Porque ele já tem esse tracejo. Eu vou para a próxima linha. A próxima linha, eu vou começar lá aqui na diagonal, tá? Ó, então, eu já coloco a minha agulha onde vai iniciar a próxima linha, que é esses 3 pontinhos ali, tá? Ó, então, eu vou puxar aqui para vocês verem. Formei a linha de baixo e agora eu inicio a linha de cima, tá? Com 3 pontinhos. Chegando aqui no terceiro ponto, eu volto e vou seguindo esse mesmo processo até fazer toda a arte. Quando finalizar essa linha aqui, tá? Eu vou mostrar pra vocês, eu volto aqui e mostro pra vocês como eu faço o arremate atrás, tá? Antigamente, quando eu aprendi a fazer, eu fazia nó, tá? O trabalho não ficava muito legal atrás, mas é como eu aprendi a fazer, tá? E hoje em dia eu não dou esse nozinho. Eu faço um outro jeitinho aqui, não é bem o correto, mas é o que eu sei fazer. E aqui
eu tô finalizando o último pontinho com essa linha, tá, ó. Eu já fiz esse trecho aqui, então eu vou virar aqui embaixo, tá? E a etamine, ela tem esses fiozinhos aqui, tá? Cada vez vai pra um lado, um vai pra cá, outro vai pra lá. Aqui eu passo o fiozinho por baixo, tá? Apenas desse traçadinho de fios. Deixa eu só puxar ali, ó, deixa aquele restinho de linha. Faço um nozinho aqui. Ó, ele ficou bem visívelzinho, bem discreto. E aqui eu dou continuidade passando embaixo de alguns fios. Dessa forma aqui, ó. Ele não sai lá do outro lado, a agulha, tá? Ela fica aqui apenas na partezinha de trás. Puxo assim, ó, que aí deixa o fiozinho invisível e eu corto aqui o excesso do fio, tá? Deixando dessa forma aqui, ó. Ele fica um pouquinho mais perfeito esse verso, tá? Tem quem faça o verso perfeito. Eu não consigo. Esse aqui é o jeito que fica o meu verso, tá? E aqui agora eu vou passar a linha novamente na minha agulha e dar continuidade aos demais pontos. E aqui já está finalizada a letra E. Olha só que coisa mais linda. Ficou bem perfeitinho aqui o gabarito ao lado para vocês verem, ó. Todos os pontinhos concluídos. Aqui, agora na sequência, eu já fiz a contagem dos pontos de separação entre a letra E e o coraçãozinho. E eu já dei início aqui, ó, o primeiro pontinho. Então, agora eu vou fazer aqui o coraçãozinho. Coraçãozinho finalizado aqui bem de pertinho para vocês. Já fiz também a letra C, ó. Então, as iniciais com o coração já está prontinho. Aqui em cima o gabarito, ó, para vocês verem que tá tudo bem certinho, conforme o gabarito, né? E agora eu vou partir para a parte de cima, que é a Bíblia Sagrada. Então, eu vou contar aqui os pontos, tá? De distância, para daí passar aqui para etamine e daí sim dar início ao bordado superior. E aqui então finalizada a escrita da partezinha superior também com a palavra, né, Bíblia Sagrada. Olha só, gente, que lindo que ficou. Tô apaixonada em cada pontinho. O trabalho completo eu levei alguns dias para finalizar, porque eu infelizmente não consegui tocar direto, tá? Mas é um trabalhinho que eu finalizo em horas, tá? Se eu tivesse pegado totalmente num dia só. Depois de muito pensar como eu faria a aplicação da etamine na capa da Bíblia, sem ficar muito grosso, né? Porque eu não queria que ficasse muito grossa aqui a capa. Então, eu resolvi cortar o excesso, ó, na partezinha de baixo. E também aqui, ó, na partezinha de cima. Então, estão bem rentezinhas a capa da minha Bíblia. Deixei apenas etamine na largura. A largura, sim, eu vou colar por dentro, tá? Deixando assim, ó, a aba com acabamento bem bacana. Só que eu vou fazer colagem apenas por cima do papel, tá? Não diretamente na capa. Colagenzinha feita da etamine na capa de papel sulfite que eu havia feito. Então, aqui, ó, eu fiz a colagem na lateral, em cima e embaixo ficou bem rentezinho, e eu passei a cola de silicone bem rentezinho aqui ao papel, para que não desfie, tá? A etamine, porque senão ela vai desfiar. E criando essa camadinha com a cola, não tem esse perigo, tá? Mas a decoração não acaba por aqui. Peguei fita de cetim, recortei comprimento suficiente para dar a volta na minha Bíblia, tá? Então, eu vou passar ela aqui por trás, deixando, obviamente, o lado brilhoso pra fora, tá? Mais ou menos aqui no meio dela. E eu vou colar aqui na frente mesmo, tá? Vou fazer a colagem na frente. E na sequência, eu vou fazer a colagem de um lacinho Chanel, deixando no mesmo estilo dos meus convites. Fita coladinha, o laço Chanel também já está aplicadinho, olha só que lindo que ficou. Aqui logo abaixo eu prendi, tá? Diretamente na etamine, uma fitinha na cor branca, bem fininha, que essa daqui vai ser para fazer a amarração das alianças, tá? Que eu vou mostrar aqui para vocês com a nossa antiga aliança. Bom, e aqui eu prendi as nossas alianças atuais, que nós utilizamos para o casamento civil. Não serão essas, a do casamento religioso, nós iremos trocar por outro modelo, mas eu queria mostrar aqui para vocês como fica lindo, ó. Aqui a fita tá ainda comprida, porque depois que eu colocar as alianças, né, reais que serão utilizadas, daí sim eu vou cortar o excesso e selar as pontinhas, tá? E que eu vou mostrar pra vocês, ó.
Que daí a gente desfaz o lacinho na hora das alianças, né? Aqui eu fiz um nozinho também, pra não ter perigo de desfazer o lacinho. E daí é só tirar as alianças. Gente, é sério, eu tô apaixonada nesse porta-alianças feito aqui com a Bíblia Sagrada. Agora eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acharam desse porta-alianças na Bíblia Sagrada? Usariam no casamento de vocês? Ou preferem as tradicionais almofadinhas, que são um luxo também? Deixa tudo aqui nos comentários para mim saber, eu vou amar ter esse feedback de vocês. Eu particularmente estou apaixonada, até porque ela tem todo um significado para mim, como eu já disse desde o início do vídeo. Então, para mim, esse porta-alianças está simplesmente perfeito e vai marcar com certeza esse dia para mim. Se gostaram, deixa o like aqui em apoio ao canal. Se for novo por aqui, se inscreva e seja bem-vindo ao nosso cantinho.